Boa tarde, Petrópolis. Boa tarde, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Hoje nós faremos um programa especialíssimo. Não teremos os nossos itens de costume no nosso programa, os quadros que nós apresentamos antes da nossa entrevista de fundo. Nós vamos passar direto para a nossa programação de fundo, que é um tema bastante interessante. Nós vamos hoje falar sobre a história do cristianismo, a história da igreja. E vamos ver aí essa diferença que há entre a história do cristianismo e a história da igreja, a formação da igreja. Muito bem, para este programa especial, eu convidei uma pessoa também muito especial, que é um professor de história. Ele não gosta que chame de historiador. Ele acha que ele tem a licenciatura em História e se qualifica como professor de História. É o Dr. Bruno Tamancoldi, coordenador do título de História, Presencial e à Distância da Universidade Católica de Petrópolis. Olá, meu grande amigo Bruno Tamancoldi, prazer grande te receber, satisfação enorme, é uma honra para o nosso programa tê-lo aqui, um programa que é voltado para a história, para o desenvolvimento da história, e ter você aqui é uma honra muito grande. É a primeira vez que você vem, eu já recebi vários historiadores aqui, vários professores de história. Palavras iniciais, microfone à sua disposição para as suas palavras iniciais. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, Gilberto, um prazer estar aqui. Eu já acompanho o programa, já acompanho o programa com alguns colegas aqui, e para mim é um prazer estar aqui, poder falar de história, né? Como você disse na apresentação muito bem, eu sou um professor de história, né? Você me chamou de doutor, eu ainda não tenho doutorado completo, estou no mestrado, terminando o doutorado, mas sou professor de história porque aquele que leciona é aquele que tem licenciatura. Então, estou em sala de aula, né, diariamente, no ensino médio e também no ensino superior, na pós-graduação também. Então, eu me considero um professor de história. Bruno, eu até queria, aproveitando essa temática aí que nós estamos falando sobre história, professor de história e historiador, eu gostaria que você colocasse para nós a sua opinião. Como é que você faz essa diferença entre o historiador e o professor de história? Não que o professor de história, de sala de aula, do dia a dia, do cotidiano, também não seja um historiador. Mas eu considero que o professor de história, ele tem uma característica um pouco diferente do historiador. O professor de história, ele vai pegar as historiografias, o que foi composto sobre a história, e vai lecionar aquilo. Eu costumo dizer que nós não damos aula de história, damos aulas de historiografia. O que é historiografia, então? É a escrita da história. Quando alguém vê um fato histórico e compõe uma história sobre aquela história do fato, é confuso um pouco, né? Aquilo se torna historiografia. O fato tem múltiplas facetas de interpretação. E como na história, na licenciatura em História, o aluno vai aprender, né, e nós também aprendemos, que a história é multifacetária. Então, quando a pessoa olha a história e compõe uma história sobre aquele fato, ele vai estar empreendendo historiografia. Essa pessoa que faz essa análise, faz essa escrita, é verdadeiramente um historiador. Eu, humildemente, eu só ensino o que alguém já escreveu. Não necessariamente que eu também não possa compor a minha historiografia de sala de aula, as minhas impressões sobre aquilo que se escreveu, mas de uma maneira mais concisa. Isso não diminui, meu querido Gilberto, a especificidade do professor e a qualidade do professor e a função social também do professor de história. Mas eu costumo me apresentar como professor de história, não como historiador. Muito bem, está bem esclarecido. Mas vamos ao nosso tema, então, a origem do cristianismo. Como você colocaria
a descrição desse surgimento histórico do cristianismo, o cristianismo que mudou o mundo a partir do mundo antigo, criando uma nova fase da civilização ocidental, e o cristianismo se espalhou pelo mundo todo. Quer dizer, era uma mensagem de amor que até então não havia nos outros codicilos religiosos, né? E como é que você colocaria essa temática aí do surgimento histórico do cristianismo? Sem dúvida, uma das temáticas mais fantásticas da história é o cristianismo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma frase que, de vez em quando, falo em sala de aula, ou então nos cursos de extensão que eu dou na Diocese de Petrópolis, até mesmo fora da Diocese, que é o seguinte: o cristianismo é o maior empreendimento intelectual e caritativo da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. É um grande empreendimento intelectual o cristianismo. E essa origem se dá na pessoa de Jesus, sem dúvida nenhuma. Jesus quis o cristianismo, quis uma outra maneira de lidar com o ser humano, principalmente, como você colocou muito bem. A mensagem de Jesus é uma mensagem extremamente antropológica, que perpassa uma revolução também antropológica. Então, a gente pode dizer que Jesus também é um revolucionário, mas não aos moldes leninistas, mas uma revolução antropológica, sem dúvida nenhuma. E os apóstolos empreenderam todo o cristianismo. Se você pegar uma passagem interessante de Lucas, muito provavelmente ditada por Paulo, né, em Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu o Evangelho de Jesus também, segundo Lucas, e escreveu também o Atos dos Apóstolos, né? Lucas era discípulo de Paulo, e ele vai lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos e vai dizer: perseveravam ele na doutrina dos apóstolos. Então a igreja cristã como um todo, não só a igreja católica, mas a igreja cristã como um todo, ela é apostólica, dizendo que Jesus quis, empreendeu, mas quem levantou a construção foram os apóstolos. A gente tem aí quem é Jesus, né? É uma frase interessantíssima, né? Quem é Jesus no slide, né? Eu até gostaria que isso quem é Jesus, né? A gente tem é uma pergunta, né? Quem é Jesus? A gente pode ir para um pouco de história, né? Se você pegar um descendente de Jesus mais antigo, seria Davi, né? Como eu estava aqui conversando com o professor Efraim, falando da minha família Tamancoldi, né? Então, minha família veio da Itália, de Casa Maggiore, do norte da Itália, aproximadamente no ano de 1891, tá? Exatamente quando escreveram a Rerum Novarum, né? do Leão XIII. E meus parentes mais antigos são esses, né? Mais conhecidos, né? O parente mais ilustre de Jesus é Davi. Davi era um grande rei de Israel, né? Sucedeu Saul, né, que caiu em desgraça por conta de não ter queimado os despojos de guerra, e Davi foi um grande rei. E, segundo o relato bíblico veterotestamentário, isso quer dizer do Antigo Testamento, Deus prometeu a Davi uma aliança plena a partir de seu nome, né? Isso a gente vai ter lá em Isaías 11, falando da origem, da raiz de Davi, do tronco de Jessé, nascerá um rebento, e esse rebento, segundo a tradição cristã, é o próprio Cristo. Então a gente avança, né? A gente tem o lugar que Jesus nasceu, a gente tem o significado do nome de Jesus, significa Deus salva, Cristo ungido, né? Jesus, José, Jesus aos 12 anos, Maria, que disse sim a Jesus, né? Jesus no templo. E então um pouco da mensagem de Jesus. A gente tem uma pintura belíssima do batismo de Jesus, que é uma pintura renascentista, né? Se não me falha a memória, Jacopo Negretti, que está pintando o batismo de Jesus. Jesus no templo, né? Interessante, ele vai falar sobre, ele vai abrir o livro do profeta Isaías, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele fala: hoje se cumpre as Escrituras, dizendo que ele é o Messias. Então a gente pode dizer que a origem do cristianismo é o próprio Cristo. Ele é a mensagem, como você introduziu perfeitamente, ele é a mensagem que vai gerar todo depois, mais tarde, lógico, esse processo religioso. A religião já é um tópico posteriori, tá? A gente pode dizer que Cristo
a mensagem e que quis também uma igreja, se assim podemos dizer, e a religião foi sendo construída ao longo do caminho, principalmente pelos apóstolos, né? A gente pode dizer Pedro, Paulo e João, né? E Tiago também, são os alicerces do cristianismo, sem dúvida nenhuma. Na Igreja Católica, aqui só fazendo abrindo um parênteses, sim, nisso que você está falando, a Igreja Católica, ela adotou na Bíblia apenas 4 livros. Sim. E por que os demais livros não foram inseridos, como em outras igrejas cristãs nós temos outros livros e a Igreja Católica apenas visualizou 4? Isso é muito interessante, isso daria um outro programa, viu? É a questão do cânone bíblico. O que é o cânone bíblico? São 4 livros que a igreja separou para atestarem a história de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim para mim: Bruno, mas a igreja escolheu os 4 livros. Escolheu? Será que foi assim? Sim. Da mesma maneira que eu escolhi estar aqui hoje. É uma escolha livre. Agora, para escolher os 4 evangelhos, né, os 4 evangelhos que a igreja vai dar o nome de canônicos, teve um critério, tá? Não foi um critério assim, vamos escolher esse aqui, que esse aqui é nosso amigo, não. O critério foi, primeiro, os evangelhos serem uma narrativa. Os 4 evangelhos são textos narrativos. E segundo, a verossemelhança entre eles, que é uma das coisas mais fantásticas que existem na Bíblia, né? Se bem vejamos, olha, nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você que está em casa vai me acompanhando, viu? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelistas, qual dos 4 conhecia Jesus? Isso quer dizer, qual dos 4 escutou de Jesus a sua própria mensagem? Lembrando, meu querido Gilberto, que o Evangelho não é um livro. O Evangelho é uma pessoa, tá? O Evangelho é uma pessoa. E essa mensagem ela foi composta de 4 maneiras distintas. Nesse sentido, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem viu Jesus? Quem esteve com Jesus? Próximo, como eu estou aqui com o Gilberto. Mateus e João. Tá? Então, dos 4, 2 viram Jesus. Agora, nós temos os evangelhos chamados evangelhos idênticos ou sinóticos. E os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Só que nem Lucas, nem Marcos viram Jesus. Como que pessoas que não viram Jesus escreveram exatamente igual a pessoas que viram Jesus? E o que é mais interessante, se você for fazer um telefone sem fio, né? Por exemplo, Mateus viu Jesus e escreveu o Evangelho. Ele viu. Levi era um cobrador de imposto. Levi. Agora, Marcos não viu Jesus. Marcos era discípulo de Pedro. Então, Jesus contou para Pedro, que contou para Marcos, que escreveu o Evangelho. Só que Marcos escreveu exatamente igual ao de Mateus, que viu. Olha, se fosse no Brasil, seria um pouco complicado, né? Como nós estamos na cultura judaica, existe uma tradição de oralidade muito grande. Agora, o Evangelho de Lucas é mais complicado ainda, porque Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas era discípulo do discípulo de Jesus, que era Paulo. Então, a gente for fazer tipo um telefone sem fio, né? Jesus contou para Pedro, que contou para Paulo, que contou para Lucas, que escreveu o Evangelho exatamente igual ao de Mateus, que viu Jesus. Agora, o que é mais sensacional, Lucas não conhecia Mateus, nem Mateus Marcos. E como é que os 3 escreveram o Evangelho idêntico? Porque existe uma fidedignidade da mensagem. Separa. João viu Jesus. João, coitado, era um judeu,
né, que não era letrado, e ele ditou o evangelho para um judeu de origem grega. E por isso que o evangelho de João é fantástico. Tá? Agora, tem outros evangelhos? Tem vários, mais de 100. São evangelhos históricos? Sim, sem dúvida nenhuma. Contam, naquele período, a história de Jesus. Mas mostram um Jesus gnóstico. Por exemplo, o evangelho de Filipe. Estávamos andando, Jesus estava à nossa frente. De repente, Jesus desapareceu. Levantamos uma pedra e ali ele estava. Então mostra que Jesus era uma energia, era uma força, era um poder, era algo imaterial. Separa. Se eu quero uma narrativa de fatos de uma pessoa, esse evangélico não entra no cânone bíblico. E aí, sem dúvida, qual que é o maior presente, se assim podemos dizer, dessa decisão desses 4 evangelhos? Presente no sentido de o que acontece agora por conta disso, não de uma benesse, tá? O que acontece agora por conta da escolha desses 4 evangelhos? Uma unicidade do cristianismo que é única, se podemos dizer, é quase uma redundância. Não existe nenhuma religião no planeta que seja tão unificada quanto o cristianismo. Por exemplo, você pode chamar agora um padre católico, você pode chamar agora um pastor presbiteriano, luterano, calvinista, anglicano, um pastor da Assembleia de Deus, um pastor da Igreja Metodista, um pastor da Igreja Metodista Wesleyana, e perguntar para esses personagens cristãos quem é Jesus. Todos responderão uníssono: Jesus é o Filho de Deus vivo. Né? Uma frase em latim: et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por conta dessa escolha desses 4 evangelhos. Se tivessem outros evangelhos, muito provavelmente seríamos tal como o judaísmo ou tal como o islamismo, que tem correntes que têm divergência em relação à divindade. O judaísmo é tão ramificado e o islamismo é tão ramificado porque existem controvérsias em relação a Deus. Isso não acontece no cristianismo por conta da escolha dos 4 evangelhos. Sem dúvidas, essa pergunta é uma pergunta que demanda um tempo maior. Eu estou querendo lembrar aqui que esses livros que não estão inseridos na Bíblia Católica, eles têm um nome próprio. Sim, que chama-se livro... Apócrifos. Apócrifos, exatamente. Que significam livros sem assinaturas. Assinatura. A, do negativo, né? Partícula A em grego é negativo. Grafos, ou grafias, que seria sem assinatura. Era muito comum no mundo antigo, também no mundo medieval, você pegar uma pintura e você colocar o nome de um grande artista como uma falsificação. Então, não necessariamente que foram personagens do cristianismo que escreveram aqueles evangelhos. Inclusive, esses evangelhos estão todos publicados, né? Inclusive pela editora Voz aqui de Petrópolis, a grande maioria. Muito bem. Então, nós vimos aí a origem do cristianismo e agora há uma diferenciação entre o cristianismo e a igreja. Vamos ver agora, historicamente, o surgimento da igreja. Que a igreja já foi um trabalho feito pelos humanos, né? Sim. E aí, então, começou todo um desenvolvimento. Nos primeiros anos da era cristã, aqueles que se diziam cristãos e que já seguiam a filosofia cristã foram sacrificados em Roma. Então, quando se fala que Roma foi a fundação do cristianismo, na minha cabeça reside muitas dúvidas. Eu já vejo, até seguindo mesmo uma certa orientação do Cris, né? Nós estamos falando sobre o livro do Cris, que eu estou lendo agora, estudando. O que eu sinto é que o cristianismo ele se desenvolve como igreja a partir, então, de Constantino. Constantino, que era, embora um imperador romano ateu, mas ele, por influência da própria mãe, da Santa Helena, que já era cristã naquela época, ele, então, permitiu o desenvolvimento da igreja cristã, do cristianismo, e inseriu, né, na própria Roma. Só que ele
não ficou na Roma do Ocidente. Ele logo em seguida ele vai e funda lá numa antiga cidade de Bizâncio, ele funda Constantinopla, que é uma bela cidade, uma fortaleza, e ali aquele império durou 1000 anos, né? Um pouco mais até de 1000 anos, e desenvolveu, a igreja se desenvolveu ali. Então, a partir dali, se desenvolve a igreja ortodoxa, que pega toda aquela região da Ásia Menor, da África do Norte, etc. E aí vai se desenvolvendo. E nisso há um concílio, né? Os que ficaram em Roma até ficaram um pouco separados dos lá do Oriente e não participaram efetivamente daqueles concílios. Então, eu gostaria que você colocasse para nós, historicamente, como é que foi esse desenvolvimento da igreja. Sim, sem dúvida. Como eu disse lá no início, a história ela é multifacetária. E como multifacetária, ela requer vários processos interpretativos. Então, sem dúvida, Gilberto, essa é uma interpretação de como o cristianismo chegou até a gente, tá? Você está correto. Agora, tem outras interpretações. Por exemplo, até partindo um pouco do que você disse do Christopher Dawson, que vai falar sobre a origem do cristianismo. Você deu um pouco um salto, né, para a igreja dos primeiros concílios. A gente tem que voltar um pouco mais. Por exemplo, a gente tem uma marcação da igreja, história, tá? Não confundir a história com teologia. Eu também tenho pós-graduação em teologia, dou aula de teologia também. Mas aqui é a parte historiográfica, tá? O que seria uma história do cristianismo? O que seria uma história da igreja? Seria uma história da teologia. E não necessariamente teologia em si. A gente tem uma marcação antes de Nicéia, antes de Constantino, que é o famosíssimo Encontro de Jerusalém, que vai se dar aproximadamente no ano 47, entre o 47 e o 49. Não tem uma marcação precisa. Vamos ficar com uma data canônica, que seria 49. Paulo de Tarso, São Paulo para os cristãos católicos, ele vai se converter aproximadamente no ano 34, 35. E aí ele já vai começar a escrever. Ele era um homem letrado, né, de uma cultura incomensurável, era romano por herança, o pai era um mercador de tendas, né, e naquele período era muito importante, porque os povos daquele lugar do globo eram povos nômades ou seminômades. Então, você ter uma boa tenda era como que ter um bom apartamento, uma boa casa. E ele era grego por instrução. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um filósofo judaico de origem grega. Então, o helenismo, que foi espalhado por Alexandre Magno, né, 100 anos antes de Cristo, um pouquinho mais, 120 anos antes de Cristo, também impactou o mundo judaico. Então, Paulo começa a pregação muito forte. Ele vai escrever a comunidade de Filipos, vai escrever a comunidade de Tessalônica, são os primeiros escritos do Novo Testamento, são essas cartas. E logo surge uma questão, a questão da incorporação de novos membros ao cristianismo. Então, por exemplo, eu sou um judeu, ou eu sou um prosélito. O que seria um prosélito? Seria alguém que se converteu ao judaísmo. Ou eu sou um cretense, ou eu sou um árabe da Península Arábica, ou eu sou um romano. Como eu faço para ser cristão agora? Eu conheci a mensagem de Jesus, eu percebi a mensagem de Jesus de uma maneira antropológica, e eu quero essa mensagem para a minha vida. Eu aceito isso, eu quero seguir os passos do Nazareno. E aí surge uma questão muito interessante e também complexa. Qual vai ser o rito de passagem para adentrar nessa nova fé? E aí, se você vê uma pérola do cristianismo do século I, que é a carta a Diagoneto, vai falar o processo do batismo.
Então, essa reunião, que depois, claro que a posteriori, vai se chamar o Concílio de Jerusalém, que os grandes apóstolos, que conheceram Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, quer dizer, o apóstolo daqueles que não eram judeus, o apóstolo dos pagãos, eles vão decidir entre a incircuncisão, que seria um corte no prepúcio, para expor a glande do pênis, né, que era uma prescrição lá do Levítico e depois também do Deuteronômio, era uma prática higiênica, mas que também significava pertença total a Deus, e eles estavam nessa querela, nessa disputa. Vamos incircuncidar ou batizar? E aí eles vão para a oralidade do cristianismo, a gente não tem a Bíblia, né? Quando Paulo vai pregar no Areópago, em Atenas, ele não pega a escritura era passada de uma maneira oral, e eles decidem ali que não vão incircuncidar e vão batizar ali nessa igreja, historicamente. Claro, se você for para a teologia, a gente pode dizer que a igreja nasceu lá no proto-evangelho, né? Lá em Gênesis, colocaria inimizade de tio, filho da mulher. Todas as passagens de Jesus, de alguma forma vai colocando como tijolos da igreja. Mas historicamente, na historiografia, nós podemos dizer que nasce uma nova religião ali. Porque tem um novo rito de passagem, tem um novo rito de entronização. E o batismo até hoje nas igrejas cristãs todas, no cristianismo católico, no cristianismo protestante, no cristianismo neopentecostal, o batismo é uma marca de pertença do cristão. E foi decidido lá no ano 47, 49. Então, isso é fantástico. Finca a igreja de Cristo. A igreja católica é fincada ali também? Ou é a própria igreja católica? A igreja católica vai surgir um pouco depois. Essa nomenclatura, tá? A nomenclatura igreja católica vai surgir um pouco mais na frente, com o Concílio de Nicéia, em 325, porque se finda ali uma fé universal, porque ali tem uma composição do credo, como um checklist do que eu acredito. E aí surge um credo universal para todos os cristãos. Surgindo esse credo universal em grego é katos. E aí católicos, aqueles que acreditam no credo de Nicéia. Claro que essa igreja de 49, do Concílio de Nicéia, recebe o nome de católica. Claro que ao longo do caminho a gente tem algumas divisões, né? A divisão mais significativa é a divisão de 1054, cisma do Oriente, que vai dividir, né, o bispo de Constantinopla, excomunga o bispo de Roma, que é o Papa, e o Papa de Roma excomunga o bispo de Constantinopla, e isso só vai ser retirado na década de 60, com Paulo VI, e depois com João Paulo II também, e com Bento XVI também, com o Papa Francisco também. E depois... E qual foi a causa dessa discórdia? Muitas questões políticas, organizacionais, de comércio, né? Você tem a invasão dos povos bárbaros em 476. É claro que quando o Império Romano está avançando, avanço imperial, né? Expansão imperial. Quando os povos que perderam o seu território estão retomando o seu território, é invasão bárbara. Tá? Claro que a palavra bárbara é dada pelo próprio romano, porque esses povos são povos eslavos. A língua eslava é uma língua extremamente complicada, porque não tem vogal. Então, surge a expressão de balbuciar. Ele não falava, ele balbuciava, então vem o termo bárbaro. Mas bárbaro, tal como um gentil, era todo mundo que não era daquela terra. O judeu vai chamar de gentil todo mundo que não é judeu. E o romano vai chamar de bárbaro todo mundo que não é romano. Que quer dizer que estava fora dos limites, né, de Roma. Isso. Bem que os limites de Roma eram um mundo, né?
Muito complicado falar dos limites de Roma. Você pegar o mar Mediterrâneo, com Trajano, que é o auge do Império, eles dominavam o mar Mediterrâneo completamente. Mas esses povos lá em 476... Em relação ao norte da Europa, né? Porque lá eles tinham, na Floresta Negra, ali tinha uma divisão. Sim. Que ia dali até a Inglaterra, né? Pegava aquela parte que hoje é o território da França, que na época eram outros povos que habitavam ali, já estavam sob o domínio romano, mas quem estava para lá da Floresta Negra eram os bárbaros que estavam fora da administração romana. O Júlio César ele consegue invadir apenas metade da ilha britânica, né? É interessante que Churchill, quando vai empreender a retirada de Dunkerque, né? O Dunkerque, né? Em Calais, ele falou, olha, nem Júlio César invadiu completamente a nossa ilha, não vai ser o Hitler que vai invadir. Então, essa disputa foi por conta disso. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, foi invadido de uma tal maneira que em 496, 20 anos depois, assume um rei bárbaro o trono de Roma, se assim podemos dizer, que é Clovis, e ele vai empreender uma dinastia cristã depois. Ele ganha do Visigodo, lá do Visigodo e do Ostrogodo, que eram povos também, Alarico, né? Então, em 503, ele vence uma batalha importante e é batizado por Remígio, que é um bispo de Reims, na França. E ali surge a primeira dinastia cristã, chamada dinastia Merovingia. Então, Roma vai aos poucos se tornando o que nós conhecemos como a Idade Média, né? As cidades foram fragmentadas e de uma tal forma que depois de 300, 400 anos a gente vai chegar na Europa feudal. Agora, no mundo oriental, Roma ainda tinha o auge por conta da cidade murada, que você falou muito bem na introdução. E aí surge a questão: o Papa do cristianismo tem que estar onde? Numa cidade que foi tomada pelos povos bárbaros ou numa cidade que ainda se considera romana? E aí brigas comerciais e também políticas foram a cerne dessa questão. E também tem algumas questões relacionadas à teologia, por exemplo, o cisma iconoclasta. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui no slide que tem algum ícone cristão. Aqui, vamos ver, vamos voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui nós temos um ícone grego, tá? Esse ícone grego é próprio desse cisma iconoclasta. Os ortodoxos, católicos ortodoxos gregos, eles não acreditam em imagem. Então você não vai encontrar uma imagem na igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa. Você vai encontrar figuras. A única imagem que pode ser representada como imagem, como estátua, literalmente, é a cruz de Cristo, tá? E nós temos essas imagens chapadas. É muito comum em Petrópolis, principalmente, uma devoção muito grande à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que também é um ícone grego. Já o católico do mundo ocidental recebeu essa tradição, né, de ícones e de imagens do mundo greco-romano. É interessante quando a gente estuda isso em história da arte, a gente ter essa percepção, o que é o ícone para o mundo grego, o que é a imagem para o mundo latino, se assim podemos dizer. E foi basicamente por isso que o cristianismo se dividiu. Na igreja ortodoxa, você vê essa imagem. Na verdade, não se fala nem imagem, se fala ícone. Sim. Ícone. O ícone da figura de Cristo. Isso. Né? Mas somente essas que eles, que eles adotam, não é? Isso, tem uma maneira própria de desenho, uma maneira própria de configuração. Não é igual aqui no mundo latino, que a gente tem uma imagem de São Pedro na sua casa, tem uma imagem de Nossa Senhora. Não, para eles isso não é considerado. Interessante, já na esteira aí desse assunto, é que os protestantes, né, de uma forma geral, evangélicos, acusam, né, os católicos de adorarem imagens, o que, para nós que temos uma formação católica, não é exatamente essa a impressão que nos passa, né, não, de nós de adoradores de imagem.
e nós vemos na imagem apenas um respeito, né? Uma lembrança, uma memória. Essa colocação das imagens, até tridimensionais, na Igreja Católica, qual é o fundamento disso? Qual é a causa disso? Então, a gente tem relatos bíblicos, né? Principalmente relatos do livro do Êxodo, falando sobre imagens, né? Agora, para entender o que seria uma idolatria, a gente tem que pegar um pouquinho da economia, tá? Me dá licença, ver se eu tenho uma notinha aqui, para fazer uma brincadeirinha com o telespectador. Vou pegar aqui uma nota de R$20, tá? Ó, o que dá valor a essa nota? Você saberia dizer? É um lastro, tá? Isso aqui, na verdade, é um papel que o Banco Central incute um valor implícito. Agora, por que no Brasil os juros são tão altos? Porque o valor vai se perdendo, tá? Eu lembro quando entrou o Plano Real lá em 1994, empreendido por um morador de Petrópolis, Pedro Malan, inclusive já deu palestra lá na universidade algumas vezes, um gênio. E eu lembro que eu já trabalhava nesse período, eu recebi R$90. Era um pouco mais de um salário mínimo. O salário mínimo é por volta de R$88. Eu recebi na quinzena R$50. E eu lembro que eu comprei um Discman, na época, né? Com pilha recarregável, e ainda sobrou muito dinheiro. Me senti uma pessoa rica. Por que hoje, com R$50, você não compra mais isso? Porque teve uma depreciação desse valor. Tá? Sim. Pô, é aula de microeconomia, professor? Não, o que acontece? Por que alguns dinheiros, assim podemos dizer, por exemplo, a libra e o dólar, não perdem tanto o seu valor? Porque o lastro, o que seria o lastro? É a lógica do cheque, tá? Você passa um cheque e esse cheque tem que ter um fundo. Você passa um cheque de R$20, se não tiver lá no banco R$20, você não tem como pagar aquilo. E aquilo vai voltar. Esse lastro é dado nesses países ditos desenvolvidos com ouro e com dólar. O Brasil também tem lastro em dólar e lastros institucionais. Porém, quando as instituições perdem o seu valor, o dinheiro tende a valer menos. Agora, vamos colocar que eu vou agora na Argentina, vou dar um passeio lá na Argentina, e eu tenho uma pepita de ouro, com alguns gramas. Quanto que vai valer o ouro lá? É uma cotação mundial. Se de repente eu quiser pagar um cafezinho lá com R$5, será que eu vou conseguir? Muito provavelmente não. Mostrando que esse dinheiro tem um valor relativo ao Brasil. Agora, o ouro tem um valor universal. Agora, esse dinheiro só tem valor porque tem um lastro lá. Onde que eu estou querendo chegar? Você pega todos os personagens do cristianismo, todos eles. Tá? Personagem principal do cristianismo católico, né? Paulo de Tarso, São Paulo. Você pega Maria, Nossa Senhora para os cristãos, são personagens. Agora, esses personagens só têm valor porque existe Jesus. Sem o valor sagrado de Jesus, nenhum desses personagens teria valor algum. A idolatria seria você substituir o sagrado pelo relativo. Então, Maria está relacionada a Jesus. Paulo está relacionado a Jesus. Pedro está relacionado a Jesus. Santo Antônio está relacionado a Jesus. São Francisco de Assis está relacionado a Jesus. Eles só são santos porque Jesus é o santo por excelência, lá em Deuteronômio 4. Então, quando eu substituo isso, aí sim, eu cometo uma idolatria. Mas isso não acontece, a doutrina cristã católica em nenhum momento fala que Maria, os santos, são maiores que Jesus. Muito pelo contrário. A devoção não é adoração. A devoção a esses santos, a esses personagens, é uma devoção totalmente cristológica.
onde Cristo está no meio, no centro. Quando eu olho para Maria, logicamente lembro de Jesus. Quando eu olho para Paulo, a história de Paulo só é a história de Paulo porque tem Jesus. Então tem que entrar também nessa analogia para entendermos perfeitamente o que é a idolatria, que é uma temática interessantíssima, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Eu tenho uma formação católica e estudei em colégio jesuíta e sempre tive próximo à Igreja Católica. Eu fiz igreja também em certa época da minha vida, participei de alguns eventos, mas tem uma coisa que deixa uma dúvida na minha cabeça, é com relação, por exemplo, ao entendimento do céu e do inferno. Para nós católicos, essa também é uma outra questão, é uma questão mais teológica do que da história. Isso, de exegese bíblica, inclusive. Então, para nós católicos, né, pelo menos a gente aprendeu assim, né, que morre e ascende ao paraíso ou vai para o inferno. Pelo menos na minha época de garoto, a gente aprendia assim. Já, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que foi uma passagem que eu também tive, que eu estudei no colégio adventista, já o adventista ele diz o seguinte, que o inferno não existe e que, na realidade, o fogo do inferno será aquele fogo que será fulminado após o juízo final. Então, no juízo final, haverá um julgamento, os ímpios serão separados dos bons, os bons irão para o paraíso e os pecadores serão então fulminados com um fogo que vai destruí-los. Então, como é essa concepção católica do inferno? Então, há 2 anos atrás nós perdemos um dos maiores personagens da história do Brasil recente, que é o Ariano Suassuna. E ele escreveu uma peça, um livro, né, um conto fantástico, chamado O Alto da Compadecida, tá? E ali ele vai mostrar um julgamento. É exatamente isso. O cristão católico, né, ele vai ser julgado automaticamente. E ele vai para o céu ou para o inferno. Se ele for para o céu, ele precisa passar por um processo de purificação. Da onde que tirou isso, Bruno? Jesus disse a Pedro, olha, aquele que não tiver um coração puro, como o de um bebê, ou de uma criança, então uma inocência pueril, não entrará no reino dos céus. Aí Pedro retruca, né? Olha, como isso é possível? E aí Jesus fala, olha, o que para você é impossível, para Deus não é. Agora, isso é uma questão histórica, de exegese bíblica. O que é exegese bíblica? Seria a interpretação minuciosa das Escrituras. Isso vem uma questão de fonte da Escritura em si, principalmente do Antigo Testamento. A gente tem que ir lá em Lutero, tá? Lutero, que era um monge agostiniano, inclusive as 95 teses estão comemorando esse ano 500 anos, né? Um amigo meu protestante falou, 500 anos da Reforma. Eu falei, não, opa, 500 anos das 95 teses ano passado, né? Porque as 95 teses foram em outubro de 1517. Lutero só rompe com a igreja completamente em 1520, 1521. Lutero ele vai pegar uma tradução da Bíblia, que é uma tradução judaica. E a Bíblia católica ela é traduzida da Septuaginta, que é uma tradução que está lá na Biblioteca de Alexandria, que Jerônimo pega para traduzir para o latim. Alô? Traduzir para o latim. E aí o que acontece? Essa Bíblia chamada Septuaginta foi um pedido de Alexandre Magno para colocar na Biblioteca de Alexandria. Então reuniu 70 sábios judeus para compilar as escrituras judaicas. E quando Jerônimo vai traduzir o Antigo Testamento para o latim, ele pega essa versão. Lutero não. Lutero ele pega uma Bíblia hebraica também, só que os livros em grego não estão. E aí, para o católico, tem 7 livros a mais, ou 7 livros a menos, para o protestante de origem luterana. E nesse livro, que Lutero não traduziu do grego, tem um livro fantástico, que é dividido em 2 partes,
chamada Primeira e Segunda Macabeus. E ali tem toda a doutrina do purgatório. Tem toda a doutrina de você rezar pelos mortos. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, missa de sétimo dia, para que isso? A igreja não celebra a morte, muito pelo contrário. A igreja celebra a vida. Se chora no caixão, porque a vida foi plena. E por isso que se celebra a missa de sétimo dia, porque no sétimo dia Deus descansou, mostrando que é a plenitude da criação, que a nossa vida se finda com o descanso. A nossa vida tem o vértice final na morte. Isso é fantástico, né? Antigamente, antes do Vaticano II, tinha a oração de preparação para a morte, né? Hoje em dia se casaria um pouco de pavor, né? Então, tem toda essa questão historiográfica, né? De você escolher alguns livros e traduzir alguns e não outros, né? Mas é bem interessante também essa questão histórica. Agora, muita dúvida, né? Eu colocaria aqui para você uma passagem histórica, né, da igreja, que eu acho fantástica, que foi Constantino. Constantino e uma protagonista muito importante na vida dela, na vida dele, que foi a mãe, né, Santa Helena, que era uma pessoa que tinha teve uma importância fundamental na transformação de Roma como o Império Cristão. E foi a partir de Roma, então, com essa conversão, que foi possível salvar a civilização ocidental séculos depois, quando a Igreja, o Vaticano, se tornou o grande reduto, né, de defesa contra o avanço mouro na Europa, né? Tem até aquela batalha tradicional que aconteceu lá no ano de 700 e pouco depois de Cristo. Batalha de Poitiers. Poitiers, exatamente. Que foi o que salvou a Europa. Sim. Né? Senão hoje nós estaríamos... Carlos Martel Carlos Martel, nós estaríamos hoje... islamizados. Voltado para Meca. Hoje nós seríamos todos muçulmanos, se não fosse a coragem de Carlos Martel. Não é verdade? Então, eu gostaria que você colocasse nesses nossos minutos finais aí, nós temos ainda 7 minutos de programa, exatamente essa situação historiográfica de Constantino e de Santa Helena e a importância para a igreja. Voltando um pouquinho à Batalha de Poitiers, tem um filme muito bonito chamado El Cid, que vai mostrar um pouco essa batalha, né? Então, os islâmicos, chamados sarracenos, que são os islâmicos que estão na Península Ibérica, eles tentam invadir Poitiers, né? Pelos Pirineus ali, muito interessante. Sem dúvida nenhuma, é um vértice. Claro que eles ainda ficam mais quase 480 anos dominando a Península Ibérica toda, eles só são expulsos do território de Granada em 1492, tá? Exatamente quando descobrem a América, né? A questão de Constantino Magno é muito interessante, muito interessante. A gente tem, em 312, ele vai lutar contra o meio-irmão Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia, ou Málvia, dependendo da tradução, e ali ele clama ao Deus cristão. Claro que isso é lenda medieval, né? Ele vai, segundo ele, ver um sinal no céu, in hoc signos vinces, com esse sinal vencerás, e ele tira a águia de César e coloca um monograma de Cristo, que é o PX, que é o Pectrus Christus, Cristo em Pedro, significa a igreja. E ali ele consegue vencer o irmão. E vencendo o irmão, ele volta para Roma, e juntamente com um general que ele coloca para administrar o Império Romano do Oriente, chamado Licínio, né, o nome dificinho, né? Em 313, ele proclama o famosíssimo Édito de Milão. E ali é muito interessante, ele fala, olha, das coisas próprias da governança do império, a religião também nos é muito cara, e ali ele liberta o cristianismo. Então, em nenhum momento, ele transforma o cristianismo em um cristianismo oficial. Quem vai fazer isso é Teodósio, em 380.
Esse sim, cristão, sem dúvida nenhuma. Constantino, é claro, que a teologia vai falar que ele é cristão. Inclusive vai falar que ele reformou mosteiros, ele fez a primeira Basílica Vaticana, tá? Que era um templo de Apolo, se não me falha a memória, né? E ele vai libertar o cristianismo. Ele vai convocar um concílio chamado Concílio de Nicéia, né? Que, na minha opinião, está entre os 4 concílios mais importantes da igreja. Então a gente tem, na minha opinião, Jerusalém, tá? Que vai decidir se batiza ou não. 325, que é Nicéia, que é a questão da natureza de Jesus. Tem o Concílio de Calcedônia, que é no século XIII, e tem o Concílio de Trento, que é no século XVI, que seria a Contra-Reforma. Tá? São os 4 concílios mais importantes da igreja. Mas, sem dúvida nenhuma, você colocar, você converter o Império Romano e converter o mundo grego é converter toda a humanidade, né? Porque, nesse período, o pensamento era o pensamento grego e a organização política e social era romana. Então, se você converte a intelectualidade do lugar e a organização do mesmo, você converte toda a humanidade. Então, esse foi o grande empreendimento de São Paulo. São Paulo, imediatamente, ele vai pregar no mundo grego, porque ele sabia, se ele convertesse o intelectual, ele poderia converter também a organização, e aí, convertendo a organização, espalharia o cristianismo para o mundo inteiro. Muito bem. Então, para terminar, nós temos ainda 3 minutos de programa. Eu gostaria que você traçasse assim uma linha. Isso daria mais um programa especial, mas apenas para traçar uma linha. Dentro da Igreja Católica, atualmente, há um grupo de sacerdotes que adotaram o marxismo junto ao cristianismo. Como é que você vê essa situação? Isso é compatível ou é incompatível? Não, totalmente incompatível. Tá? Claro que tem que analisar caso a caso, né? Inclusive, a Igreja Católica tem uma doutrina social belíssima. Inclusive, vou começar um curso agora de doutrina social da Igreja, que na verdade está rolando, né? Na paróquia de Raiz da Serra. Tá? Acontece todas as terças-feiras, aliás, todas as sextas-feiras, 19h30. Você pode chegar, pode visitar. A doutrina social da Igreja começou em 1891, com Leão XIII, justamente para responder às 2 grandes ideologias do século XIX e XX. Qual a primeira grande ideologia do século XVIII e XIX? O liberalismo. Tá? E depois, uma contraofensiva ao liberalismo, que seria o marxismo. Então, para a Igreja Católica, tanto o liberal capitalista quanto o socialista comunista são comportamentos incompatíveis com o cristianismo. Então, nesse sentido, a Igreja condena tanto o liberal capitalista quanto o socialista comunista. Por quê? Tá? Vale muito a pena ler a doutrina social da Igreja, ler o compêndio da doutrina social da Igreja, especificamente a carta belíssima do Leão XIII, chamado Rerum Novarum, que ele vai explicitar isso. O que acontece? O liberalismo capitalista, primeiro que ele vai excluir Deus. O liberalismo é um mundo sem Deus. E ele vai colocar o capital como o centro de todas as relações sociais. E o socialismo comunista vai criar o Estado como centro de todas as relações sociais. Então, ambos são excludentes de um princípio religioso e criam também amarras. Você pega o socialismo, que é a via intermediária para você chegar ao comunismo, né? O Estado é tudo. Tá? O Estado cria uma amarra. Então, se você pega a doutrina social, o que vai falar? A pessoa, o Estado é para a pessoa, e não a pessoa para o Estado. Então, a doutrina social da Igreja, de repente, pode marcar um outro programa para falar sobre a doutrina social da Igreja. É só o primeiro. Tem 4 grandes princípios. Tá? O princípio da destinação universal dos bens, então os bens são de todos. O princípio da subsidiariedade, que é um nomezinho meio complicado, subsidiariedade, que vem de subsídio, que significa ajuda. Tá? O princípio da participação, isso quer dizer, o cristão leigo tem que se meter em política verdadeiramente, e o princípio do bem comum. Tá? Muito bem.
nós temos já zerado aqui o nosso Maravilha. cronômetro. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Tá? Agradeço também a atenção dos telespectadores que nos acompanharam. E na próxima semana estaremos aqui com uma nova atração. Não esqueçam que o nosso programa, para quem não assistiu integralmente, reprise domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos.